Boa tarde, galerinha. Começando a aula de redação para o terceiro ano do ensino médio da Copel. A gente falou, nós estamos fazendo uma recapitulação, porque como vocês sabem, o nosso pré-universitário, ele faz uma revisão de assuntos que vocês já estudaram, e aí a gente vai elencando esses assuntos que vocês já estudaram, para que vocês construam o texto de vocês. Eu quero lembrar vocês que redação é uma constante, então vocês vão ter que ficar praticando todos os dias, para que vocês aprimorem a escrita de vocês. Nós falamos de projeto de texto, né? Foi a última aula que a gente teve em sala de aula, que é você pensar o seu texto antes de passar o texto para o papel. Nós falamos a questão da argumentação, como vocês vão lidar com esses textos de apoio que vão aparecer para vocês na proposta de redação. E hoje é uma aula bem rapidinha, que na verdade é uma aula de introdução sobre a questão dos tipos, né, de introdução. É uma introdução à aula de introdução. O que significa isso? Existem algumas maneiras que vocês podem se apegar para construir a introdução de vocês, né, construir o texto de vocês. A gente falou no comecinho, bem no comecinho mesmo das aulas, que a gente tem que ter uma preocupação com os textos em suas partes, né? E a gente viu também ao longo das nossas aulas que a redação é composta por 3 partes principais. São elas: introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós conversamos em outras aulas e mencionamos que o desenvolvimento ele está ligado à questão da argumentação, uma vez que aqueles parágrafos ali de desenvolvimento estão postos para que vocês coloquem a argumentação de vocês, baseando-se, né, em boas referências que vocês vão conseguindo ao longo da formação de vocês. É por isso que lá na propostazinha tem, baseando-se nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, né, formule um texto dissertativo sobre tema tal. Então, leva-se em consideração tudo que você sabe ao longo, né, da sua formação estudantil, ok? E aí vocês até questionaram em sala de aula qual é a melhor maneira de proceder, como eu vou proceder em relação a isso, né? E o capítulo 7, a gente falou desse projeto de texto, dessa construção de texto, dos argumentos. E continuando nessa mesma vertente, a gente vai falar sobre a questão como se constrói as introduções. Porque existem várias maneiras de vocês construírem a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Eu falei para vocês que existe a questão do estilo de escrita, porque cada um de nós tem o nosso próprio estilo de escrita. Alguns escrevem mais, outros escrevem menos, uns são mais prolixos. Depende muito, né, de hábito de leitura, de práticas de escrita, de se a pessoa usa a escrita além de uma questão estudantil, mas também usa para se conhecer. Então, depende muito das pessoas, uma vez que somos múltiplos, por isso múltiplos escritores. Então, assim, aqui eu vou trazer para vocês as diretrizes, as vertentes que o nosso livrinho nos dá. E lembrando que é só uma aula de introdução, a gente não vai terminar esse assunto aqui hoje, porque eu vou esmiuçar com vocês aspectos, né? Depois que eu apresentar nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar modelos de introdução de cada uma dessas aqui que estão postas no quadro, tá? Então, a princípio, como eu falei para vocês, eu estou supondo que vocês estão inteirados com tudo aquilo que a gente estudou desde o início do capítulo. E aí, vocês se lembram que nós tivemos umas aulas sobre competências da redação? E nessas competências eu falei para vocês que uma das... Vejam bem, todas as competências do texto são importantes, mas uma das competências que são mais analisadas pelos corretores, e eu digo isso porque eu já fui corretora, é a introdução do aluno, né, do redator, e a conclusão desse aluno, né? Porque a introdução seria o sorriso, seria a porta de entrada, né, literalmente, desse aluno. Então, se é uma porta de entrada atrativa, dará gosto de ler. Se não, a pessoa já vai rechaçando. E a conclusão já é a finalização do seu texto. Então, e além de ter também a questão da intervenção, né, você vai ter que fechar, amarrar tudo que você já disse. Então, existem alguns
algumas maneiras que vocês podem iniciar o texto de vocês. Vocês podem fazer uma introdução básica. Quando eu digo introdução básica, gente, é porque nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Quando a gente fala de introduções, existem vastas introduções, né? Existe introdução desse texto de vocês, existe introdução de artigos, de teses, de monografias, existem infinidades de introduções, de livros. Então, assim, para cada texto tem uma significação, tem um objetivo a algo, né? A redação do Enem é uma redação, é um texto relativamente curto, vai ter o quê? No máximo, 35 linhas, por aí, um texto de 40 linhas já é um texto muito grande. Então, a gente espera que você faça uma introdução de o quê? De umas 7 linhas, até 10 ou 12 linhas, depende do tanto que você escreve. Mas, assim, a introdução de uma redação é diferente de uma introdução de uma tese, de uma dissertação, de um livro, né? Porque vocês têm pouco espaço. E é por isso que eu digo que vocês podem utilizar o rascunho sem medo, porque é um texto curto, vocês não precisam ter medo de perder tempo fazendo rascunho. Quando você vai escrever um texto muito grande, um texto de 8 páginas mais ou menos, acontece muito em concursos para professores, você não tem tempo de fazer um rascunho de 8 páginas e passar limpo. Então, como vocês têm essa oportunidade de fazer rascunho, façam. E aí vocês vão utilizar essas introduções aqui para textos de redação para vestibulares, tá bem? É lógico que futuramente, quando vocês forem escrever monografias, é outro tipo de introdução, que é uma introdução mais densa. Então vamos lá, o que vocês podem fazer? Existe a introdução básica com enumeração. Então você pode, lógico, quando você for apresentar os fatos, você elencar alguns pontos que você pode até mencionar futuramente. Então você elenca alguns pontos, enumera alguns pontos, digamos assim, que você julga serem necessários e você julga serem pontos importantes que você futuramente, né, dentro do texto, vai discorrer. Então, vamos supor que o tema é a desigualdade social no Brasil. Vocês podem elencar os fatores que causam essa desigualdade social no Brasil. Má distribuição de renda, a questão do pouco acesso à educação. Vocês vão elencando uns pontos, né, que podem contribuir para essa desigualdade social no Brasil. Isso é elencar, isso é enumerar. Você faz isso no começo do seu texto. Uma vez que você já argumentou, a gente já falou sobre o projeto de texto, na introdução você precisa defender a sua tese a princípio. Você também pode, e essa introdução aqui, ela é complicadinha, eu vou explicar já já. Básica com interrogação. Ou seja, você pode iniciar o seu processo redacional com um questionamento, mas, gente, tenham muito cuidado, porque quando vocês começam uma redação com questionamentos, vocês têm que responder esses questionamentos, tá? É lógico, se o tema ainda for um tema muito etéreo, um tema muito abstrato, não dá para você escrever com propriedade, você vai traçar hipóteses. Mas se você faz alguma pergunta no seu texto, na sua redação, você vai ter que responder ela ao longo do texto. Onde? No desenvolvimento ou até mesmo na conclusão. Então, é por isso que vocês devem ter cuidado, porque geralmente esse tipo de introdução é utilizado para as pessoas da área de exatas, né, quando vão fazer a introdução sobre os seus estudos. Professora, eu posso fazer isso na minha redação? Pode. Mas se você tiver domínio para responder pelo menos parte da sua interrogação ou algo que poderia sanar a problemática, né, que é apresentada. A outra introdução básica é uma introdução com contextualização, que é o tipo de introdução mais utilizado. O aluno vai pegar um contexto sobre o assunto. Vocês lembram que eu dei uma aula no comecinho do semestre, né, antes da pandemia, falando que é sempre bom a gente saber o contexto que aquilo está acontecendo. E aí vocês ficaram um pouco confusos, e aí a gente estava falando, até um de vocês, que eu não me recordo, falou sobre a questão, por exemplo, trazendo aqui para o coronavírus, da prática cultural que se tem na China de comer animais, comer cachorros, comer gatos, morcegos, e que a ONU, né, Organização das Nações Unidas, já tentou barrar essa prática da China, mas eles alegam que é uma prática cultural. E em práticas culturais, a ONU e várias outras instituições não têm autonomia para intervir.
E aí, eu trago a vocês o contexto que os chineses fazem isso, né? Qual é o contexto qual é o contexto deles e qual é a justificativa que eles utilizam para fazer tal coisa. Qual é o contexto que o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, foi escrito, quando ela fala, por exemplo, que as mulheres precisam de mais autonomia. Então, vocês têm que perceber qual é o contexto de cada temática para vocês poderem esmiuçar uma hipótese. Então, se vocês conhecerem um contexto de cada realidade, da problemática aqui que a gente está falando, vocês podem traçar hipóteses que vão melhorar, né, a problemática. Porque o objetivo do Enem é fazer com que vocês deem ideias que possam sanar essas problemáticas. Então, vamos lá. Existem várias maneiras de fazer uma introdução, né? Como eu falei para vocês. Introdução por enumeração, você vai enumerar ou elencar esses pontos. Interrogação, são questionamentos, são perguntas sobre os assuntos. E por contextualização, você pega o contexto e tenta construir, né, a conclusão do seu texto. Ok? Essa aulinha foi só uma aula de introdução, tá? A gente vai continuar com essa aula na próxima semana. Comecem a responder as tarefas online. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Na próxima aula eu vou trazer exemplos de cada um dessas introduções que eu trouxe aqui. Então, qualquer dúvida já sabem, entrem em contato. Por hoje é só. Um beijo grande. Até mais.